Nós terminamos a nossa última aula falando que uma das maneiras possíveis de compreender a cultura é simplesmente recontar a história. Aliás, nós vimos que a igreja ela perde um pouco, ou perde bastante da sua identidade missional através da história, porque após os 3 primeiros séculos ela começa a vivenciar uma realidade completamente diferente. De uma igreja mártir e de uma igreja padecente, ela se torna uma igreja agora que se confunde com o Estado, e isso obviamente vai ter implicações profundas através da história. A verdade é que antes estudava-se doutrina para capacitar um povo distinto, moldado pela história bíblica. E através dos séculos isso acaba mudando um pouco. Mais especificamente, recapitulando um pouco, 312 Constantino se converte, ou supostamente se converte. 391 Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do império. Então, de marginal a dominante, de fraca a poderosa, de inferior a superior, de separada do Estado a uma união com o Estado, nós damos início então a um período histórico que é conhecido por cristandade. Só que agora, essa cultura cristã contribui para a perda da percepção de sermos uma comunidade distinta, encarnando uma história alternativa. O problema não foi ter alcançado uma posição de influência, até porque cristãos estavam morrendo e isso muda. E óbvio que tem um caráter positivo nisso. Mas o problema foi ceder às tentações geradas por essa influência através da história. A igreja poderia muito bem administrar fielmente essa posição, mas em meio a uma situação um pouco mais favorável, os cristãos parecem ter esquecido da sua identidade, que nós temos insistido aqui nessas últimas aulas, uma identidade missional. E passa então a haver uma desassociação entre discipulado e missão. Afinal, todos haviam sido cristianizados. Então, avançando vários séculos até o Iluminismo, século XVIII, o que acontece é que a igreja, que domina um período da história conhecido por cristandade, ela começa a perder, inclusive, essa sua realidade. Porque o Iluminismo, a fé na razão, começa a questionar dogmas da igreja, começa a questionar o simples fato de haver a providência de um ser divino que rege a história. Então, essa igreja que era dominante por muito tempo, ela chega diante de um cativeiro cultural. Historicamente falando, a cristandade ela termina ali no século XVIII com o Iluminismo, que surge para tentar oferecer uma visão alternativa da vida pública, baseada em um humanismo racionalista. O que acontece? A fé que era tema de uma vida pública, a fé que estava na esfera pública, ela é rechaçada agora à esfera privada. O credo do iluminismo, abre aspas, era fé no progresso pelo esforço humano por meio da ciência e da tecnologia. Um homem chamado Richard Tarnas, ele vai dizer o seguinte, que o Ocidente perdeu a sua fé cristã e encontrou uma nova na ciência e no homem. Então nós damos agora origem a uma nova realidade, a um novo tempo na cultura, a progressão de uma formatação cultural pós-iluminismo. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar da economia de fatos e valores, que de modo muito simples é, se algo pode ser provado cientificamente falando, isso é digno de ser colocado na esfera pública. É o simples 2 mais 2 é igual a 4. Um exemplo talvez tolo, mas que na verdade mostra que se não pode ser comprovado, não tem lugar na esfera pública. Então pense, conceitos como a soberania de Deus. Bom, isso não pode ser provado pelas lentes de um microscópio. Jesus como o Cristo. Isso não pode ser provado por observação, racionalização científica. Então, tudo aquilo que pode ser provado vai para a esfera pública, tudo aquilo que não pode ser provado começa a se tornar questão de foro íntimo. E a fé cristã, que traz no seu bojo essa realidade de verdade pública, de fato público, acaba sendo rechaçada a uma esfera privada. Se não pode ser julgado pela ciência, nós chamamos de valores. Se pode ser comprovado pela ciência, nós passamos a chamar de fatos. Então, a igreja assume agora um novo papel na história. E a igreja, mais do que assumir, ela aceita esse papel, ou seja,
Não era mais uma questão de política, Estado. O que é que manteria a igreja unida? O que é que se tornaria o novo paradigma da igreja? O novo paradigma da igreja, em um período da história pós-iluminista, seria uma assembleia de pessoas que teve uma experiência religiosa e, consequentemente, se reúnem para formar uma sociedade para o além-vida. Talvez você já tenha ouvido essa percepção do Evangelho. O que é ser cristão? Ser cristão é ter os seus pecados perdoados, salvo em Jesus, esperando o pós-morte para gozar da eternidade com Deus. Bom, essa é uma visão reducionista do Evangelho. Porque ser salvo não é apenas esperar morrer para ir para o céu. Ser salvo é ser como Cristo hoje. Aliás, a vida eterna não é essa realidade de uma vida pós-morte que não tem fim. Não, isso é vida infinita. Vida eterna não é vida infinita. Vida eterna é vida plena, não diz respeito a tempo, é vida fora do tempo, é vida para além do tempo, é vida plena em Jesus. É por isso que Jesus vai nos dizer que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, ou seja, já podemos viver os vislumbres da eternidade agora a partir da experimentação da vida do reino. Mas quando a igreja começa a pensar que é apenas uma assembleia de pessoas reunida, pensando nas suas realidades e em talvez ir para um céu, falando de uma realidade metafísica no pós-morte, o que isso gera? Uma sociedade que oferece uma salvação além-mundo, totalmente futura, com membros individuais interessados naquilo que pode ajudar a sua própria realidade, a sua própria comunidade, e pessoas interessadas em satisfazer as suas necessidades religiosas. Talvez é muito do que nós vemos ainda hoje. Igrejas para dentro, igrejas que perderam completamente suas identidades missionais, igrejas que pensam em salvação apenas como uma realidade futura, quando se vê a eternidade a partir de uma maneira equivocada, igrejas que têm tanto medo do mundo que, sim, reconhecem que o mundo jaz do maligno, mas se esquecem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não consegue fazer essa distinção entre mundo cosmos, mundo natureza, mundo realidade idólatra, como falamos na última aula, e mundo gente. Porque Deus ama pessoas. E quando nós nos esquecemos dessa realidade, nós perdemos completamente o nosso engajamento na missão de Jesus Cristo. Enfim, essa sociedade pós-iluminista vai gerar depois uma sociedade com inúmeras revoluções. Nós temos, por exemplo, a Revolução Industrial. Philip Sansom, cito ele novamente, ele diz que, uma vez estabelecida, essa cultura de consumismo é totalmente indiscriminada e tudo se torna um item de consumo. O homem industrial é o homem operário e é o homem que passa a viver uma sociedade de consumo. Veja o que o Evangelho tem a dizer sobre isso. Em algum momento na história, parece que eles esqueceram o que o Evangelho teria a dizer. Parece que eles esqueceram que o Evangelho teria voz pública. Missiólogo canadense Michael Gorin diz que quando a igreja assume o papel designado a ela numa cultura de consumo e aceita ser moldada por essa história, ela se torna mera vendedora de bens e serviços religiosos. Ou seja, será que é possível a igreja ser tão moldada, imperceptivelmente moldada, por uma cultura moderna e então pós-moderna, trazendo inclusive elementos de consumo? Será que é possível realizarmos a tarefa de Deus, realizando a vida da igreja a partir de uma lógica mercadológica, onde nós oferecemos benefícios, recompensas, bens e realidades para um povo que talvez só pensa no que pode receber e só pensa naquilo que de fato interessa para essa comunidade fechada? Sem dúvida. Nós vivemos historicamente século das revoluções, seja pelo neoliberalismo ou pela revolução do proletariado. Ambos, no seu horizonte, queriam exatamente a mesma coisa, um mundo ideal. Eles só divergiam de como poderia chegar lá. Alguns diziam que a renda seria para todos, outros diriam que a distribuição é injusta, portanto teria que ser feita
de modo diferente. Mas ambos horizontes históricos apontam o esforço humano para a chegada num paraíso, tirando Deus completamente da equação. Ou seja, como é que a igreja se comporta diante disso? A igreja passa a responder, e é isso que na verdade nós precisamos dialogar, refletir e pensar de modo crucial quando nós falamos de igreja missional. Ou seja, quais são os perigos e as tentações da cultura vigente? Quais são as oportunidades? Quais são os desafios? Como é que nós chegamos nesse modelo cultural? Quais foram as frustrações da modernidade que gerou a pós-modernidade? Porque a modernidade nada mais é do que uma tentativa de resposta a tudo aquilo que não deu certo ou parece não ter dado certo na modernidade. E de fato não deu. Os modelos ideológicos, as teorias sociais, políticas, o que isso gerou? 2 guerras mundiais, desigualdade cada vez maior. Então, quem sabe os nossos jovens dos dias de hoje, eles estão reclamando, eles estão respondendo às gerações anteriores, mas pensando ilusoriamente que os conceitos subjetivos e relativistas da pós-modernidade também darão conta de responder aquilo que a modernidade não conseguiu responder. Veja, nem a modernidade, nem a pós-modernidade, nem espectros políticos dualistas e dicotômicos, nada são capazes de abarcar a totalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então a angústia humana não pode ser resolvida a partir dessas realidades. E eu termino propondo 3 problemas aqui. Primeiro, que os cristãos geralmente não acreditam que a cosmovisão que formata a cultura ocidental não é religiosa. Nós vivemos a ilusão da neutralidade da religiosidade cultural, sendo que, na verdade, nós temos elementos culturais dominantes, profundamente humanistas, narcisistas, egocêntricos, que vão moldando-nos desde o berço até o túmulo. Segundo problema, nós não sabemos quais são as crenças da nossa cultura e não percebemos o poder de nos formatar que ela tem. Quem sabe, quando nossos ídolos do coração, como Calvino disse, que o coração humano é uma fábrica de ídolos, quando eles são confrontados, seja o consumo, seja o hedonismo, seja qualquer outro ídolo possível, seja a nossa própria vida enquanto idolatria da alma, quando somos confrontados, nós dizemos, não, mas é assim, é normal, sempre foi assim. Bom, isso não é verdade. A cultura tem um poder de nos formatar e às vezes nós sequer sabemos quais são as crenças da nossa cultura. E o terceiro problema, nós não sabemos muito bem como manter a nossa postura diante da cultura. Nós não sabemos muito bem, às vezes, inclusive cristãos, como nos comportarmos. Por exemplo, direita ou esquerda, como se essas fossem as únicas opções possíveis de se fazer política, de se pensar criticamente, e como se um lado ou se outro pudessem, repito, abarcar a totalidade do Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós vamos erigindo salvadores funcionais. Nós vamos depositando as nossas esperanças em pessoas ou em estruturas que estão fadadas a falhar miseravelmente conosco. Termino citando John Stott, que dizia que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas aquela capaz de raciocinar nos parâmetros da Bíblia com a lógica harmônica dos textos sagrados. O que nós queremos te ajudar a pensar aqui não é apenas memorizar um versículo ou outro, mas como é que nós interpretamos o todo da vida a partir da grande história bíblica e como isso nos capacita e nos equipa a cumprir fielmente